Olá, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui, como tenho feito semanalmente, para o nosso estudo da série de livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Ele, com sua graça, com sua inteligência, com sua perspicácia, vem nos trazer possibilidades de olhares com relação aos ensinos de Jesus, às passagens da vida de Jesus, como sendo símbolos, metáforas do que acontece na nossa jornada evolutiva, na nossa jornada espiritual. E hoje, dando prosseguimento ao estudo do volume 3, nós vamos falar do capítulo Instruções aos Emissários, parte 2. A parte 1 nós passamos na semana passada. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, porque a parte 2 é um pouco mais curta. A parte 3 é mais longa, temos um capítulo mais robusto, por isso um vídeo um pouco mais demorado. E temos até a parte 5, ou seja, são 5 capítulos dedicados a essas instruções que Jesus dá aos seus apóstolos, explicando a eles como se comportar no momento de divulgar a proposta do Evangelho. Como vimos na semana passada, as instruções que são dadas por Jesus aos apóstolos são interpretadas por Pastorino como sendo instruções dadas a nós todos, espíritos, na nossa jornada evolutiva, quando nos alinhamos com a proposta de espalhar o bem onde quer que estejamos. Então, na verdade, essas instruções são propostas imorredoras que Jesus nos lega a toda a humanidade para todo sempre, porque, como ele falou, que as palavras dele não passarão. Então, do mesmo jeito, continua valendo para todo sempre. Então, vamos ao texto que é proposto por Pastorino. Pois bem, como eu falei, o capítulo se chama Instruções aos Emissários, parte 2, e é baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23, quando Mateus, abrindo aspas, já começa a falar da fala de Jesus. Atenção, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Tornai-vos, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado, porém, com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e em suas sinagogas vos açoitarão, e por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para servir-lhes de testemunho a eles e às nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis como ou o que falareis, porque naquela hora vos será dado o que direis. Pois não sois vós os que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Irmãos entregarão à morte aos irmãos, e pais aos filhos, e filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas quem suportar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Interessante, né? É um trecho só temos isso aí de Mateus, e Pastorino vai dizer que esse trecho de avisos do que se sucederá aos emissários não se refere apenas à época dessa primeira missão, mas ao futuro. Ou seja, Jesus já estava com olhos à frente. Então, inicialmente, um alerta. Atenção, em grego, idou. Depois de uma sentença para ser gravada de memória, ele coloca o quê? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, em que o perigo de ser morto é grande.
Daí vem o conselho que Jesus dá: tornai-vos, ou seja, no caso aí, prudentes, que no caso é uma percepção interessante, né? Tornai-vos prudentes como as serpentes e simples, ou seja, sem mistura, sem duplicidade, como as pombas. E aí os lobos são os próprios homens que procurarão devorar os emissários do Espírito, e como talvez não possam estraçalhá-los com as suas mãos, eles os entregarão aos tribunais, do grego sinédria, no plural, referindo-se aí aos pequenos sinédrios de 23 membros, que era constituído, como coloca o Pastorino, nas aldeias que tivessem mais de 120 homens. E eles os mandarão açoitar. E aí com isso a gente vê que Jesus está dando uma noção do que vai acontecer, mas além disso a causa cresceria de âmbito e os enviados do Espírito também seriam citados diante de governadores e reis, para que o seu exemplo servisse de testemunho de verdade diante das nações que eram, no caso, não israelitas, as nações pagãs. No entanto, quando se achassem diante dos tribunais, olha que interessante a fala de Jesus, eles não deviam se preocupar como falar, já que naqueles momentos de angústia, o Espírito de vosso Pai falaria por intermédio deles. Olha a mediunidade, hein? Então a história, na verdade, está cheia desses tipos de exemplo, com respostas de grande sabedoria, de uma sabedoria acima da capacidade humana, inclusive, nessas situações de perseguição, essas situações terríveis aí de angústia vivida pelas pessoas, pelos mártires, bastando recordar aí a profundidade das respostas dadas por Joana d'Arc, por exemplo, aos 70 bispos, que eram verdadeiros lobos devoradores a serviço da política eclesiástica da sua época, como diz Pastorino. E aí Pastorino continua dizendo que essa assistência parece se referir até a uma certa psicofonia total, ali que é prometida aos perseguidos quando eles tiverem que ser julgados. Trata-se, a seguir, das desavenças dentro do próprio lar, que vão acontecer e acontecem ainda hoje, e vão acontecer mais adiante, entre pais e filhos, coisa que sempre se verificou e ainda hoje, como disse Pastorino, nós vemos quando alguém que vive num ambiente de determinada religião resolve aderir à questão do espiritualismo, ao Evangelho de Jesus de maneira mais primitiva, no sentido bom da palavra. Então o aviso vem dado: sereis odiados por causa do meu nome. Realmente a gente sabe disso. Aqueles que obedecem à ordem de curar os enfermos em nome de Jesus, por exemplo, são levados ainda hoje, é bom lembrar, à barra dos tribunais, como coloca Pastorino, por um exercício ilegal da medicina, por exemplo. E quem os acusa se diz cristão, se diz discípulo daquele que deu ordem de curar em seu nome. Olha que contrassenso, né? Que paradoxo. E aí Pastorino vai dizer que existe um ódio verdadeiro contra os emissários do Mestre por parte da maioria dos homens. Mas quem suportar, hipomenas, né, como ele coloca, né, que é quem tiver paciência, quem tiver perseverança numa dificuldade, sem arredar o pé, quem persistir, quem suportar tudo até o fim, estelos até o fim, esse será salvo, ou seja, será libertado das dores. E aí Pastorino vai dizer que esse fim pode se referir ao término das perseguições, ou também pode se referir ao final dessa existência terrena. E aí ele vai dizer que o emissário de Jesus não deve se arriscar a sofrer voluntariamente essa circunstância. Se ele for perseguido em uma localidade, ele precisa se transportar para outra, lembrando a fala que a gente até já falou na semana passada, sacudindo o pó dos pés. Pois o que ele tem para dar servirá a outros que talvez estejam
com mais sede, né? Mais sequiosos de recebê-lo. E aí Pastorino continua comentando, né? Não terminar de perlustrar as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E isso aí Pastorino vai dizer que é interpretado como, na verdade, um primeiro trecho escatológico em que Jesus parece fazer uma alusão a uma possibilidade de um regresso próximo. E aí Pastorino comenta que durante muito tempo foi isso que foi compreendido como uma garantia de parúzia, ou parousia, né? Que na verdade é preciso ele explicar o termo. Ele diz o quê? Que escatologia é o estudo do que ocorre depois da morte, depois do fim, que alguns acreditam ser o fim do mundo, derivado aí de scatos, e parúzia ou parousia significa presença. E aí ele vai explicar que essa palavra se refere à segunda vinda do Cristo, que acreditavam que fosse pessoal, que fosse em corpo físico, embora em aparência gloriosa. E aí outros exegetas, outros intérpretes do texto bíblico vão atribuir a essas palavras o sentido, na verdade, de uma profecia da destruição de Jerusalém, que aconteceu pouco tempo depois de Jesus desencarnar, lá pelo imperador Tito, no ano de 70 depois de Cristo, onde Cristo teria voltado simbolicamente, entre aspas, para vingar, entre aspas também bem grandes, as perseguições, como escreve Lagrange. Ele diz o quê? Que essa vinda não é necessariamente a parousia ou parúzia que termina a história do mundo. O Filho do Homem vem quando exerce um grande julgamento, sobretudo da espécie da ruína de Jerusalém. E aí a gente vai ver que isso está na interpretação de Lagrange ao Evangelho segundo Mateus, no seu texto publicado em Paris em 1923. E aí Pastorino vai dizer que a interpretação do sentido profundo é muito mais clara e muito mais lógica. Ele vai dizer o quê? Que o missionário que desce à terra, ele chega aqui verdadeiramente como uma ovelha no meio de lobos. E aí ele vai explicar que nós costumamos, em conversa, comparar as dificuldades vibratórias que a gente sente, por exemplo, e aí que Jesus sentiu, as dificuldades todas vibratórias que Jesus sentiu quando encarnou entre nós, às dificuldades que nós sentiríamos se fôssemos obrigados a encarnar numa vara de porcos selvagens. Imagine aí que situação. Então a situação é semelhante sob muitos aspectos, como aponta Pastorino. A humanidade que ainda é egoísta, que ainda é cruel, que parece mais uma alcateia de lobos famintos, lobos vorazes, que só buscam ali os seus interesses pessoais imediatos. E justamente por isso que daí vem a necessidade de que a gente seja prudente, de que a gente seja astuto, como as serpentes, embora no próprio íntimo mantendo a simplicidade das pombas. Olha aí, hein? E aí Pastorino vai dizer que os homens perseguirão a personalidade do emissário, levando a personalidade aos tribunais, mas o espírito deverá se manter forte, deverá se manter inabalável nas suas convicções, servindo-lhes de testemunho de que o espírito é superior à matéria, de que a individualidade é muito maior do que a personalidade, como a gente tem falado ao longo dessas todas as semanas. E aí Pastorino vai dizer que nos embates com as autoridades, a personalidade do emissário será assistida pelo Espírito do Pai, que nele habita, ou seja, um Cristo interno, ou seja, a centelha divina, o self, usando a linguagem junguiana, que é esse self que vai ditar as palavras que deverão ser proferidas. E aí Pastorino nos convida a compreender, entretanto, aí, que os governadores e reis não são apenas os políticos profanos, mas são também as autoridades religiosas de outras crenças, de outros credos, outras religiões. E serão também aqueles que, não compreendendo o alcance da sua situação em certos setores, acusam levianamente esses emissários.
E aí Pastorino vai dizer que, no entanto, não é só de estranhos, mas dos próprios parentes mais chegados que virão os ataques. E nós sabemos, como aponta Pastorino, que por esses termos se entendem os veículos inferiores que nos servem de médiums para a nossa manifestação no planeta Terra, no planeta denso, o nosso organismo, as nossas sensações, as nossas emoções. Ou seja, os próprios veículos do espírito lhe serão inimigos, querendo levá-lo à desistência da tarefa com a qual a gente se compromete, para que a gente possa aproveitar os minutos de satisfação física que nos podem trazer o conforto das riquezas. A gente quer conforto, a gente quer a glória da fama, os prazeres dos sentidos, a gente quer o domínio autoritário, a gente quer celebridade do intelecto, e é isso que pode servir de obstáculo da nossa jornada. E aí ele diz que tudo e todos se levantarão contra a boa intenção do emissário de cumprir a sua tarefa, que será, na verdade, içada de dificuldades, sempre crescentes, sempre inamovíveis, podendo chegar a causar-nos a morte. E aí Pastorino vai dizer que só aqueles que suportarem até o fim as lutas poderão conseguir a vitória. Aí Pastorino vai colocar um adendo, que entretanto sempre devemos procurar refúgio em uma outra cidade, quando aquela em que nós nos encontramos nos torna impossível a vida. Ou seja, olha o sentido simbólico disso. Sempre devemos buscar nos recolher ao espírito em nosso interior, quando as tempestades do mundo crescerem nas nossas vidas, quando os problemas do mundo físico nos atingirem. E não teremos terminado de percorrer todas as cidades de Israel, ou seja, não teremos de completar todo o nosso caminho evolutivo, pois antes disso virá o Filho do Homem, ou seja, encontraremos o Cristo interno, teremos o casamento cósmico dentro de nós. Então a frase cidades de Israel, como coloca Pastorino, é uma terminologia iniciática e exprime simbolicamente o percurso evolutivo do homem, a caminhada espiritual. E aí ele coloca numa síntese bastante rápida que nós podemos assinalar esquematicamente alguns dados apenas, que são os fatos históricos. Primeiro, a criação do povo de Israel pelo pai Luz, ou seja, Abram, e a sua opressão no Egito. Aí 2, a gente tem a matança dos cordeiros e a passagem do Mar Vermelho. A gente tem 3 como sendo a longa conquista de Canaã. 4, a passagem do Jordão. 5, o reinado de Judá e a construção do templo. 6, o exílio de Babilônia. 7, a reconquista de Jerusalém e a reconstrução do templo. Tudo isso simboliza o quê? Primeiro, a individualização da centelha divina ainda no reino animal, que aí permanece, na verdade, na prisão. Segundo, a passagem do animal que deve terminar para o estado hominal. Terceiro, a gente tem a demorada conquista que acontece do intelecto, da intelectualidade. Quarto, a gente tem a passagem definitiva para o domínio intelectual. 5, o domínio do intelecto e o início da religiosidade. 6, a gente tem a limitação do intelecto na matéria. 7, a gente tem a libertação do intelecto que passa ao domínio do espírito com E maiúsculo ou individualidade. Então aí Pastorino vai dizer que antes que o emissário termine o seu percurso das cidades, ou na verdade pontos chaves da história de Israel, o Filho do Homem, ou seja, a centelha divina, virá a ele, ou seja, verificar-se-á o acesso à individualidade. Enquanto isso, ele terá que ir suportando a perseguição
nas sucessivas encarnações. Vai ter que lidar ali com aquela circunstância, superando aos poucos o seu animalismo até conseguir o domínio do espírito. E aí Pastorino vai finalizar dizendo que, conforme nós vemos, a linguagem simbólica é de uma clareza perfeita, mas a interpretação literal não nos faz chegar verdadeiramente a uma conclusão lógica das circunstâncias. Então, por isso a gente precisa sempre exercitar um olhar mais simbólico, um olhar mais metafórico, em termos de analogias, em termos de alegorias, para que a gente compreenda um sentido mais profundo do que está ali óbvio, meramente acessível pelo intelecto e pelos sentidos. Então é essa caminhada, né? A gente tentar gradativamente buscar compreender de maneira mais profunda a mensagem de Jesus, que reverbera em nossos corações até hoje e continuará a reverberar para todos sempre. Grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.